Então, a partir dessa prática aqui que a gente vai começar a fazer nesse trimestre, demonstrar aqui como que vocês vão ter que explicar no relatório de aula prática, tá? Então, vai ter que constar o desenho do circuito, tá? A explicação do funcionamento e a lista de materiais utilizados, tá? E além de mostrar aqui o funcionamento da prática no protoboard lá na mesa de ensaio ali, tá? Então, explicação do funcionamento desse circuito aqui, que a gente já estudou. Começa aqui com os push buttons, né, que estão configurados em pull down, né, ou seja, está sendo jogado aqui, ó, negativo através de um resistor 10K para que quando você aperta aqui não dê o curto-circuito, né, entre positivo e negativo. A alimentação aqui eu esqueci de colocar, mas é 5 volts, já que ó, é TTL, está escrito aqui, né, alimentação 5 volts, tá? Então, ele fica jogando o negativo através do resistor 10K direto no terminal 1 e 2 dessa porta lógica aí, NAND, né? Assim como o de baixo também está jogando 0. Então, ele está em 0, 0, é uma configuração de flip-flop RS, né? Usando porta lógica NAND, tá? Que, se você pressionar deixar os dois em 0, ele mantém sempre o resultado anterior. Então, quando você alimenta o circuito, o LED de baixo aqui, que só foi colocado na saída aqui, né, para teste, esse LED aqui vai estar aceso e esse aqui vai estar apagado, tá? Só foi colocado esses dois LEDs para demonstrar o funcionamento da saída do flip-flop RS aqui, tá? Não seria essencial para o funcionamento do circuito. O que a gente vai usar é só a parte de cima. Então, só retomando lá o funcionamento do flip-flop RS, se você não pressionar nenhum dos dois, que é colocar 0 e 0, né, nas entradas RS, ele mantém o estado anterior. Então aqui está a saída negada está 1, a saída sem negação está igual a 0, então vai manter nesse estado. Se você apertar o botão que é o S, né, ele vai fazer com que o Q fique igual a 1, né, e o Q negado fique igual a 0. Tá? Se você soltar os botões, ele vai manter o resultado, ou seja, ele vai acender e manter aceso o LED da saída aqui em cima, né? Bom, essa saída aqui é a que está sendo usada para ativar aqui o circuito que vai acender a lâmpada. Então ele vai acionar um transistor, que você tem que calcular também a corrente, o resistor da base aqui, né, para poder acionar a base, que vai permitir daí a passagem de corrente nesse sentido aqui, tá? Então o transistor está servindo como chave aqui para acionar a bobina do relé, né? E o relé que vai ser responsável então por fazer essa interface, né, com a tensão alternada ali, 127 volts. O contato do relé, quando estiver energizado, né, ele vai atuar, vai vir desse ponto para esse, fechando o circuito aqui, ligando a lâmpada. Ela vai se manter desligada mesmo que tirar o dedo do botão, por conta do circuito, da configuração aqui do circuito flip-flop usando o NAND, né? Então, enquanto eu não apertar o R, essa lâmpada aí vai ligar e ficar acesa. E obviamente, se apertar o R, ele inverte a situação aqui, ele desliga a saída aqui, liga a saída aqui negada novamente. Lembrando que essa parte que a gente nem está usando, nem está influenciando nada aqui, é só para demonstrar o funcionamento do flip-flop RS, né? Então, se desligar aqui, ele tira a corrente da base, o transistor corta, né? Quando você liga, ele fica saturado, então é como se fosse um curto-circuito, deixa circular a corrente. Quando você desliga a corrente de base, então ele corta, ele vira como se fosse um isolante ali, ele não deixa passar corrente nenhuma. Então abre o circuito, né? Desalimenta aqui a bobina do relé, esse contato vai voltar para a posição inicial, né? Abrindo o circuito e desligando a lâmpada, tá? Além de explicar o funcionamento do circuito, tem que citar aqui todos os materiais que foram usados, né? Todos os componentes usados. Então eu coloquei aqui, ó, foram usados 2 push button, 2 resistores 10K que vão nesse push button aí, o circuito integrado que é TTL 7400, que é um circuito integrado de porta NAND com 2 entradas, com 4 portas NAND, né? Esqueci de colocar ali que são 4 portas NAND com 2 entradas nesse CI, tá? Por isso que a gente colocou tudo
no mesmo ali, depois a gente volta lá para o circuito para mostrar. Eu usei 2 LEDs, um vermelho e um amarelo. O vermelho vai demonstrar a saída Q negada e o amarelo a saída Q, né? O transistor é um transistor NPN, o BC548, o qual você vai ter que utilizar para fazer o cálculo. Vamos demonstrar isso depois também. Esses resistores aqui é o que eu achei do cálculo já da base, tá? Na verdade, 94 kΩ, então eu coloquei um resistor de 82K em série com um de 12K, tá? O relé que eu estou usando é um relé de 24 volts com um contato NAF, significa que ele tem um contato normalmente fechado quando está nessa posição e normalmente aberto nessa posição, né? Então, um contato NAF. Eu usei 3 fontes de alimentação. A fonte de 5 volts para alimentar o circuito TTL, né? O circuito de controle. Uma fonte de 24 volts para alimentar o relé, a bobina do relé, porque precisa ali, né, para os 24 volts, que é a configuração do relé aqui. E uma fonte de alimentação de 127 volts, que é a tomada, né, para poder ligar a lâmpada lá. Então usei 6 cabos banana-banana. Na verdade usei 2, coloquei um protoboard, usei 2 protoboard, já vou dizer porquê, né? Daí a lâmpada e um receptáculo. Receptáculo é o nome oficial do que a gente chama geralmente de bocal, né, onde coloca a lâmpada lá. Então, só demonstrando aqui a montagem, né, como é que foi feita a montagem do circuito. Tem 4 portas lógicas, né, o 7400, né. Então, utilizei aqui o pino 1, pino 2, pino 3 para uma porta lógica, o 4, 5 e 6 para outra porta lógica, o 8, 9 e 10 para outra, né, e o 11 e o 12